Deus seja louvado, irmãos, mais uma vez. Amém. 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 Glória a Deus. Meus queridos, vamos dar a continuidade e lermos o Evangelho por Mateus, no capítulo 24, no versículos, irmão, 29 em diante, tá bom? Nós vamos ler sobre a vinda do Filho do Homem. Sobre a vinda do Filho do Homem. Glória, glória ao nome do Senhor Jesus. Se todos acharam, então vamos ler com a ajuda de Deus, tá bem, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e glória. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, saberei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Irmãos, vamos parar por aqui. E aqui nós vamos ler, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus. Aqui o Senhor Jesus, um pouco anterior, ele estava falando sobre a grande tribulação. E aqui o Senhor estava falando com seus discípulos também, que um pouco no verso anterior, ele disse que assim como um relâmpago sai do Oriente, se mostrará ao Ocidente, assim também é a vinda do Filho do Homem. E assim, irmãos, logo depois ele vai falando sobre logo depois da aflição daqueles dias, então ele já vai falar sobre o sol que vai escurecer, a lua que não vai dar a sua luz, as estrelas vão cair dos céus e as potências. E aqui nós vemos, irmãos, no poder da palavra, que o Senhor Jesus, ele está falando isso, nós podemos ver também no livro de Isaías, no capítulo 13, e no versículo 10, e descreve ali também o que aconteceu ali com Babilônia, né? E também Isaías 34, glória ao nome do Senhor Jesus, versículo 4, também fala sobre o julgamento, né, de Edom e das nações. Então, já estava falando ali no Antigo Testamento, as profecias que já ia vindo para nós também nos dias de hoje. E assim, irmãos, as palavras, glória a Deus, Jesus pode também, numa representação assim simbólica, sobre o julgamento e uma destruição de pessoas de nações que se opuseram ao reinado do nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos entender isso melhor, nos observarmos, então, glória ao nome do Senhor Jesus, no livro de Isaías, capítulo 13, versículo 10, aonde diz assim, olha, irmãos, glória a Jesus. Todos aqueles que se opunham contra o reino de Deus, lógico, vão ser julgados, né, irmãos? E aqui diz assim a palavra de Deus. Aqui, como foi dito no Antigo Testamento, Jesus está falando ali no Novo, e aqui no Antigo Testamento também diz sobre a ruína da Babilônia e o livramento de Israel.
assim também como que o Senhor Jesus vai fazer a ruína que vai vir neste mundo, mas o livramento de Jesus sobre todos os filhos de Deus, a sua igreja. No versículo 10 diz assim, ó, porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Olha só aqui a profecia para o futuro. Glória a Deus. E vejamos também, como eu disse aqui para os irmãos, também lá no livro de Isaías 34, já tem uma outra parte da confirmação que diz assim, glória a Deus. Isaías 34, versículo 4. E todo o exército dos céus se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, e como cai os figos da figueira. E aqui Jesus está dizendo que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas, e será depois da aflição daqueles dias. Então, veja, nós já estamos percebendo que é a vinda do nosso Senhor Jesus. São os sinais. Logo depois, no versículo 30, ele diz que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, no céu vai aparecer o sinal do Cristo, o nosso Senhor Jesus, o Cristo, o Messias, né? E para todas as tribos da terra, e elas se lamentarão e verão o Filho do Homem, quer dizer, o Cristo, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, amados, nós podemos ver isso também, glória ao nome do Senhor Jesus, que o nosso Senhor, esses sinais vão aparecer depois que houver esse evento. Nós podemos ver também no livro de Isaías, né? Aqui diz bem claro, um pouco antes aqui, nós podemos ver que o sinal do Filho do Homem, que é Cristo Jesus, então, irmãos, eles assemelham, sabe quando o Senhor vem com seus exércitos, que é os anjos virão junto com o Senhor, todos os anjos, eles vão tocar uma trombeta, e os santos vão ouvir a trombeta, o soar da trombeta. Irmãos, isso aqui, quando os anjos tocam a trombeta, dá para entender que é um exército, como tem as bandeiras, né? O exército tem a sua bandeira, como se fosse... Os militares não têm as suas bandeiras, e também têm os seus toques, assim também os anjos, irmãos, eles virão, né? Sinalizar um começo de uma grande batalha, né? E ali que pertence a Cristo, todos sabem que vai haver uma grande batalha de Armagedon, enfim, esses virão. E nós sabemos muito bem, irmãos, glória ao nome do Senhor, que todos, quando verem esses sinais, aqueles que foram oposição ao reino de Jesus Cristo, vão se lamentar muito. Então, amados, nós precisamos estar bem na comunhão, tá bem, irmãos? Esses sinais, ele tem um paralelo da trombeta, podemos ver também aqui, nós vemos aqui no livro de Isaías, capítulo 13, diz também muito claro. O profeta Isaías, irmãos, é um profeta messiânico. Ele foi o que mais profetizou do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Cristo, né? Então, nós temos essa passagem linda. Veja aqui no versículo 2 do capítulo 13. Olha, alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhe com a mão, para que entre pelas portas dos príncipes, e dei ordem aos meus santificados. Sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante a de um grande povo, a voz do reboliço dos reinos e das nações já congregado. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Então, irmãos, o Senhor virá com grande alarido, com seus santos anjos. Glória ao nome do Senhor.
Podemos ver também isso, irmãos, em Isaías, no capítulo 11, no versículo 10, também é muito claro sobre esse assunto. Glória a Deus. Veja só, versículo 11, versículo 10. Deixa eu ver aqui. E acontecerá que naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Então, veja que o Senhor está cumprindo aqui essa passagem em nossa vida, e nós podemos também, essas profecias, está em Daniel capítulo 7, que fala sobre o reino do nosso Senhor Jesus. Veja o que diz ali em Daniel capítulo 7. Tudo isso que Jesus está falando, irmão, tudo profecias do Antigo Testamento, o Deus usando dos seus profetas, né? Deus usando os seus profetas. Veja aqui em Daniel, versículo 13, capítulo 7, versículo 13. Olha, Daniel estava tendo uma visão sobre, dos 4 animais simbólicos. E no versículo 3 ele falou assim: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, que é Cristo. Dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Então veja, irmãos, que todo o povo verá. Jesus, ele vai vir e com certeza ele vai buscar a sua amada igreja. Então, amados, nós temos que estar preparado para o nosso Senhor Jesus. Igreja, Cristo está voltando. Não percam tempo com as coisas deste mundo, irmãos. Vamos nos dedicar mais a Cristo Jesus. Vamos estar firme, porque ele disse que ele virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Se ele está vindo com poder e grande glória, é porque realmente ele vai fazer, vai ter uma grande obra aqui, né, amados? E aqui ele diz assim, ó, e ele enviará os seus anjos. Veja que Jesus, ele está vindo com seu exército, ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Lembra que eu falei sobre um exército que tem as suas trombetas, aqui, ó, com trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos a uma extremidade dos céus, né? Aqui, ó, de uma a outra extremidade dos céus. Meus queridos irmãos, esta palavra de Deus, irmãos, o Messias, ele vai reunir os eleitos. O nosso Senhor Jesus vai reunir todos os eleitos. E nós fomos eleitos por ele, porque ele perdoou os nossos pecados, ele nos redimiu, nós aceitamos Jesus como nosso Messias, como nosso Salvador, o Cristo. É ele que nos trouxe a salvação. Então, irmãos, os seus seguidores, quem são os seguidores? Olha, somos cristãos. Os cristãos são os seguidores do nosso Senhor Jesus. Então, seus seguidores, tanto os vivos como os mortos, do céu e da terra. Então, irmãos, nós vemos que os anjos são os seus anjos, porque ele tem autoridade absoluta sobre eles. Então, o Senhor tem uma autoridade absoluta sobre nós e sobre os anjos celestiais. E você quer saber mais? Até sobre Satanás, o Senhor também tem poder absoluta sobre os nossos adversários espirituais também. Jesus tem poder nos céus e na terra. Queridos, então vamos entender essa passagem, podemos ver isso, como ele combina muito bem no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Olha o que diz aqui em Deuteronômio, capítulo 30. Toda a glória e toda a honra ao nosso Deus. Glória a Jesus. Vejam, meus amados. Louvado seja Deus. Vejamos aqui. Vocês vão anotando, viu? É muito importante para que nós estejamos sempre vigilantes. Isso aqui vai gravando na nossa mente, irmãos. Então, quando a gente tiver alguma diversidade, glória ao nome do Senhor Jesus, nós podemos ver
que toda a palavra está em nosso coração. No Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 24, versículo 4. A misericórdia de Deus para os com que se arrepende. Irmãos, vamos falar de nós hoje. Todos nós se arrependemos dos nossos pecados diante do nosso Deus e diante do nosso Senhor Jesus. Não é verdade? Então, meus queridos, agora veja a misericórdia de Deus para todos que se arrependem. Versículo 4 de Deuteronômio diz assim: ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. Então, o Senhor vai vir e vai tomar nós. Louvado seja Deus. Podemos confirmar isso, irmãos, também no livro de Isaías, capítulo 27, versículo 13. Olha o que diz aqui no livro. Como disse, Isaías é messiânico, né? Um profeta messiânico. Ele, mais uma vez, ele fala assim no versículo 27. Olha o que diz aqui. No versículo 13, 27, procurando aqui, irmãos. Olha o que diz aqui, ó. E será que naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados, falando lá de Deuteronômio, para a terra do Egito tornarão a vir, e adorarão o Senhor no monte santo em Jerusalém. Isso profetizando. Vendo, irmãos? Agora, veja o que vai acontecendo nos dias de hoje conosco também. Glória ao nome do Senhor Jesus. Diz assim, glória a Deus. Também em Mateus, capítulo 4, versículo 10 e 11. Nesse livro, Mateus, capítulo 4, versículo 10 e 11, irmãos, nós vemos aqui a tentação do Senhor Jesus. Olha só o poder que Jesus tem sobre Satanás. Aqui fala sobre a tentação de Jesus. No versículo 10, né, vocês lembram que Satanás ele levou o Senhor Jesus sobre o monte e mostrou o reino e disse para Jesus, e mostrou toda aquela glória, e disse para o Senhor Jesus que tudo aquilo daria para ele se, portanto, o Senhor Jesus se prostrasse e adorasse o nosso adversário. Jesus vai dar uma resposta que é aqui, que mostra o poder de Cristo sobre Satanás. O Senhor está acima, ele tem total poder sobre os anjos e também até os nossos adversários também, viu, irmãos? Olha o que ele diz aqui, ó. Versículo 10, a resposta de Jesus para o nosso inimigo. Então, que você sabe que o diabo também foi um anjo de luz. Hoje não é mais, é caído. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Está vendo como o Senhor Jesus tem controle sobre a vida de Satanás? Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e serviram o Senhor Jesus. Olha que maravilha. Então está provado, igreja, você que serve a Deus, irmão, irmã, vocês que servem a Jesus Cristo, eis aí o Todo-Poderoso na tua vida. Eis aí a misericórdia do nosso Pai sobre as nossas vidas, irmãos. Nós podemos também ver isto em Mateus também, irmãos, no capítulo, observa essa parte aqui, em Mateus, no capítulo 13, versículo 41, vemos aqui também o que o Senhor Jesus disse, ó. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha do fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Que tem ouvido para ouvir, ouça. Igreja, veja bem, vocês estão percebendo que no reino do Senhor eles vão colher todos os que causam escândalo. Vejam bem, hoje nós estamos aqui na terra e o reino de Deus também está na terra, porque nós somos o reino do Senhor. O Senhor Jesus disse que o reino dele está dentro do nosso coração.
Porque quando aceitamos Jesus Cristo, nós já participamos do reino de Deus. Ainda não chegamos a entrar lá na sua glória, nos céus, mas já somos participantes. Os nossos nomes já estão escritos no livro da vida. Nós vamos entrar, amados, lá no reino da glória. Mas só que tem um detalhe aqui que nós temos que aprender. Aliás, nós aprendemos, nós temos que praticar o que aprendemos. Quando o Senhor falou que mandará o Filho do Homem, os anjos colherem do reino tudo que causa escândalo, quando ele vier, lembra de uma outra passagem que ele diz que vai pôr os bodes à esquerda e as ovelhas à direita, lembra? E as ovelhas serão colhidas para o reino, os bodes serão lançados fora. Vocês lembram? Então, amados, vejam bem, nós estamos aqui na terra, nós estamos aqui servindo a Deus, e nós temos que andar na presença do Senhor sem causar escândalo. Nós temos que ser santo, temos que ser consagrado ao nosso Deus, ser um vaso, sendo puro na presença do Senhor. Irmãos, vejam bem, vamos agora entender uma coisa, queridos. Nós todos agora, olhando para nós nos dias de hoje, todos vocês que são crentes, todos vocês que servem a Deus, tá certo? Veja bem, como é que nós vamos entrar no céu? Olhamos ali em Mateus, capítulo 5, aonde se fala sobre as beatitudes, né? Aquele sermão da montanha. Versículo 8 diz assim: Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, quem vai entrar no céu? Deus está no céu. Quem vai entrar no céu? Jesus disse que são os limpos de coração. Bom, ser limpo de coração, precisamos também chegar até em Salmos, capítulo 15. Vamos ver o que está escrito em Salmos. Quem são essas pessoas que são limpos de coração? Vamos ver em Salmos, capítulo 15, diz bem claro assim, olha. Então, amados, aqueles que causam escândalo ao Senhor, eles não têm a palavra de Deus assim, eles não estão cumprindo a palavra de Deus, os que venham fazer esses escândalos. Mas os que guardam a palavra de Deus, esses sempre vão brilhar na presença do Senhor. Olha aqui, meus amados, olha aqui que diz no capítulo 15 de Salmos: o verdadeiro cidadão dos céus. Agora, vamos meditar aqui cada um de nós. Vamos ver se nós estamos enquadrados aqui, irmãos. Vamos ver se nós estamos mesmo. Olha o que diz aqui. Senhor, uma pergunta para o nosso Deus. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí vem uma resposta. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, fala verazmente, quer dizer, a verdade, segundo o seu coração. Então, não tem mentira no coração desse crente, desse cristão. Olha o que diz aqui, o versículo 3 chama muita atenção. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo e nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Vou repetir este verso. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, e nem aceita nenhuma afronta contra o teu próximo. Amados, agora precisamos meditar em nossos corações. Como que nós estamos agindo com o nosso próximo? Como que nós agimos com os nossos irmãos? Por acaso, existe crente que difama o seu irmão? Claro que existe. Ou se existe muito. Sabe por quê? Porque, irmãos, nós precisamos aprender mais a ler as Escrituras e dedicar mais, porque as Escrituras nos afastam do pecado. Quando nos aproximamos da Bíblia Sagrada, ela nos afasta do pecado. Quando nos afastamos da palavra de Deus, então se aproximamos do pecado. Aqui está um recado para todos nós aqui. Cada um de vocês vigia. Vocês difamam os seus irmãos?
difama as pessoas com a sua própria língua. Vocês fazem mal ao seu próximo, quer o desejo do mal do próximo. E vocês aceitam as conversas que outros vêm trazendo contra o teu próximo. Observe isso, viu, irmãos? Olha só, quem vai entrar lá, os verdadeiros cidadãos do céu, quem vão entrar? São os corações limpos, é que vão ver Deus. Se o nosso coração tiver calúnia dentro do nosso coração para caluniar as pessoas, se o nosso coração tiver usando o que está de ruim, o coração, a língua fala. Se nós semeamos contenda entre os nossos irmãos, que é uma abominação diante dos olhos de Deus. Se nós trazemos a difamação do nosso irmão, e se usamos a nossa língua para caluniar, perseguir as pessoas, glória ao nome do Senhor Jesus, cuidado que o coração está sujo e não entra e não vai ver Deus, porque ninguém vai ver Deus. É por isso que Jesus diz aqui na palavra, que está aqui bem claro, que eu vou repetir para vocês, bem claro, que ele vai vir buscar, e ele está dizendo que ele vai colher todos, dentro do reino de Cristo, ele vai recolher todos que causam escândalos e vai arrancar para fora. E ele vai lançar para a fornalha do fogo. Aonde é a fornalha do fogo, amados? É o lago do enxofre, inferno. É lá que é o lago do fogo. Vai haver ranger de dente. Então, irmãos, meditem nisso. Nós fomos chamados a esta graça maravilhosa. Todos nós estamos salvos com os nomes escritos no livro da vida. Mas se nós continuar andando no pecado, não houver transformação na nossa vida, então nós não vamos alcançar o reino do céu. Mas fui batizado, mas não seguiu o Senhor. Porque o crente que verdadeiramente é batizado, ele tem uma regeneração do Espírito Santo. Ele muda, ele vai se entregar a Cristo e vai andar com Jesus Cristo. E o Senhor, ele tem vários ensinamentos aqui que dá para nós. Você pode ver em Mateus capítulo 5, 6 e 7, muitas doutrinas Jesus entregou ali para todos nós. É a cartilha da salvação. Então, veja, queridos amados, aleluia, santo é o Senhor. Lá no céu, só vão entrar as pessoas que não difamam com a sua língua o teu próximo, que é os seus irmãos e outras pessoas que estão próximos. Ele não vai aceitar também as afrontas. Enfim, nós temos que estar com esse coração puro. Na minha pergunta hoje para todos vocês, e para mim, a pergunta é para mim também: como está o coração de vocês? Como está o meu coração também na presença de Deus nesses últimos dias, nesses últimos anos que nós viemos do batismo para cá, e como nós continuamos, está limpo diante do Senhor, ou nós estamos com um problema de sujeira, porque isso aqui é uma mácula, e o Senhor deixa bem claro que ele vai colher todos que causam escândalo no reino de Deus. Então está se falando de nós, irmão. O mundo ainda não tem o reino de Deus, que eu estou dizendo, as pessoas que estão no mundo não receberam o reino de Deus porque não recebeu o evangelho, mas nós recebemos. Então nós estamos no reino de Deus. Como eu disse, ainda não entramos na glória. O reino já iniciou aqui porque o reino de Deus veio até nós. Jesus não veio aqui, ele não é do reino de Deus, ele não veio até nós, veio, e ele não deixou seus ensinamentos, deixou. Então, quem vai participar do reino de Deus? Todos que cumpriram o ensinamento de Jesus Cristo. Todos que cumprirem a vontade do Pai. Esses é que vão, são os verdadeiros cidadãos dos céus. Então, lembram disso, que nosso nome está escrito no livro da vida. Porém, se nós não andarmos com Cristo e pecar diante dele e cometerem, glória a Deus, destruição de vida de outras pessoas, com certeza não entra no reino dos céus. É a Bíblia, irmão, não é o irmão Júlio, é a Bíblia. Tá bem? A palavra que está dizendo. Eu estou só anunciando o que está na palavra. E vocês estão acompanhando, estão vendo com os próprios olhos de vocês. E bem-aventurado quem está abrindo e acompanhando para ver que está sendo veraz aquilo que está falando aqui.
Glória a E o Deus. crente, ele tem que ser veraz, ele tem que falar toda a verdade. Se tem crente mentiroso, toma muito cuidado, porque vai ser... Por que mentir, irmãos? Nós estamos na verdade, estamos na luz. Todo mundo já sabe que o pai da mentira é o diabo. Para que mentir? Para ter uma vantagem pessoal? Irmãos, nós viemos para este mundo, não viemos para esse mundo, irmãos, vamos dizer melhor, viemos para esse mundo para que o Senhor já nos converteu e nós temos que tomar a nossa cruz. Cada um vai tomar a sua cruz e já sabe que tomar a cruz ele padece, ele sofre. Mas o reino do Messias é próspero. Lá, por isso que lá em Apocalipse, capítulo 21, o Senhor fala que ele enxugará todas as lágrimas. Não haverá mais dor, não haverá mais clamor, não haverá mais morte. Então, nós temos isso aqui nos dias de hoje. Queridos, vamos entender mais isto, tá bom? Agora, no versículo 43, o Senhor diz: os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, hoje nós temos ouvidos, né, irmãos? Nós estamos falando de um ouvido espiritual. Material vocês estão ouvindo. Quem tem ouvido espiritual, ele ouve e pratica. Quem tem ouvido material, ele ouve e não pratica. Então, vamos, em nome de Jesus, praticar as palavras de Deus, os conselhos de Deus em nossas vidas. Amados, não sejam enganados. Não sejam enganados pelo seu próprio coração, não seja enganado pelas pessoas. A Bíblia diz, claro, que só vão entrar no céu as pessoas que não difamam o teu próximo. Porque as pessoas que não difamam, que vocês viram lá em Salmos capítulo 15, versículo 3, que ele também não vai trazer calúnia. Esses é o que vão entrar. E o Senhor diz assim, bem claro, esses verão a Deus. Os demais não vão ver Deus. Irmãos, não é o desejo nosso de vermos a Deus em nossa vida, lá no céu? Quem não tem desejo de ver a face de Deus? Então, irmão, nós temos aqui nos limpar. Ah, mas Deus limpou. Claro que Deus limpou. Você foi batizado. Todos os teus pecados foram perdoados. Mas a pergunta é, desde que você batizou, nunca mais você pecou? Nunca mais pecamos? Irmão, nós pecamos. Quem aí já não mentiu? Quem aí já não ficou bravo? Quem aí falou algum palavrão? Mas graças damos a Deus que quando acontece isso, todos os momentos nós corremos nos pés do Senhor e falamos: "Ô Senhor, eu errei isso, Senhor, me perdoa em nome de Jesus Cristo. Me perdoa em nome do Senhor Jesus, me limpa." Olha você pedindo a misericórdia, o arrependimento e fala: "Senhor, não vou fazer mais isso." Pronto. O Senhor perdoa os teus pecados, os nossos pecados, porque houve um arrependimento. Agora, quando a pessoa não está nem aí com a palavra de Deus, só quer saber dos melhores, né? Então, ele comete a iniquidade todos os dias e não está nem aí com a consequência que vai vir no futuro. Mas você está, eu também estou. Eu quero entrar no reino dos céus, irmãos. Eu acredito que vocês também querem entrar no reino dos céus. Não é verdade? Todos nós queremos entrar no reino dos céus. Então, precisamos limpar o nosso coração. Materialmente, vamos dizer assim, quando vocês vão trabalhar, e é um dia de fadiga, vocês suaram, trabalharam, vamos dizer, na lavoura ou em algum outro serviço, vocês suaram, se sujaram. Então, durante o dia, vocês estão ali naquele trabalho e cometeu de respingar alguma coisa na roupa, e tanta coisa. Bom, enfim, à tarde, vocês estão indo para casa, e claro que vocês vão tomar um banho, tira toda aquela poeira, tira toda aquela sujeira, tiririca, popularmente dizendo, e vocês lavam a roupa também, porque vocês não vão usar roupa suja. Vocês já lavam para usar da próxima vez. Irmãos, espiritualmente é a mesma coisa. Nós estamos aqui nesse mundo, a qualquer momento pode haver alguma falha, e aí nós temos que nos retratar com o nosso Pai Celestial. Precisamos lavar nossas roupas com o Senhor. Senhor, olha a mancha que está nas minhas vestes, Senhor espiritual.
pois eu agredi a tal pessoa com palavras, eu caluniei. Isso é um pecado grave. Está escrito na tua palavra que aqueles que difamam o seu irmão, o seu próximo, não entram no céu. E eu cometi esse pecado. Oh, meu Deus, Pai, perdoa-me em nome de Jesus. Eu não vou fazer mais isso. Eu tenho consciência que aqueles que fazem isso e não se retratam morrem na tua presença, porque não entram nos céus. Ó, Senhor, me restaura em nome de Jesus. Irmão, e se possível for, vai lá se retratar com as pessoas que vocês agrediram, se caso isso aconteceu. Vá lá, retrata, restabelece, porque essa é a vontade do Pai. Eu creio que todos entenderam isso. Louvado seja Deus. Os irmãos que estão no YouTube, todos têm entendido isso, irmão? Louvado seja Deus, né? Glória a Deus. Vamos dar aqui a continuidade. Eu espero que todos que estão lá no YouTube estão na mesma comunhão, tá bem, irmãos? Vamos ficar na comunhão da palavra de Deus aqui, tá? Vamos ver aqui mais uma passagem que o Senhor mostra aqui. Glória ao nome do Senhor Jesus referente a isso. Podemos ver aqui também 1 Coríntios, capítulo 15. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 15. No versículo 52. Versículo 52. Diz assim, ó. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Então, veja bem, os santos, os pais de vocês, as famílias de vocês que serviram a Cristo com todo o teu coração, hoje já são falecidos, né? Eu também tenho famílias que estão falecidas, morreram em Cristo Jesus. Elas serão ressuscitadas diante da trombeta. O exército de Deus, de Jesus, estará aqui, que é os anjos, com ele. A grande sinal desse filho do homem, que é Cristo. Então, esses vão ressuscitar com corpos incorruptíveis, e também nós, se tivermos vivos, vamos supor, se o Senhor viesse hoje, e nós aqui, na comunhão com Ele, andando com os nossos coração limpo, o Senhor, então, de repente, os mortos ressuscitam, e nós aqui, num piscar de olho, também somos levados a arrebatamento. Então, vejam bem, só vão ser arrebatados os limpos de coração, hein, irmãos? Por favor, olhe bem dentro dos vossos corações, em nome do Senhor Jesus. Agora vamos dar a continuidade aqui. Vamos ver também 1 Tessalonicense, capítulo 4, versículo 15. Olha o que diz aqui. Dize-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos o que dorme. Então, primeiro vai se ressuscitar, e depois nós que estamos vivos iremos logo em seguida, mas em questão de piscar dos olhos. É muito, muito rápido, irmão. Não tem nem segundos, não sei nem como dizer isso para vocês assim, de tão rápido que é, tá bom? Tá? Muito rápido. Então, aqui estão todas as provas que o Senhor Jesus vai buscar nós. Agora, deixa eu só beber um golinho de água. Agora, irmão, nós temos que estar preparado. Igreja, vocês estão preparados? Estamos nos preparando? Isso aqui é uma preparação para nós, vocês sabiam? Por quê? Porque está abrindo a tua mente, abrindo a mente de todos, e começamos, então, a nos aprofundar nas Escrituras, a buscar o alimento para os nossos corações e para a nossa salvação. Porque quando o Senhor nos chama, nós precisamos ser alimentados pela palavra de Deus. Porque Cristo é o pão vivo para todos nós. Então, se nós não nos alimentarmos da sabedoria e da glória da palavra de Cristo, nós não conseguimos viver com Cristo.
mas quando nós nos alimentamos, nós seguimos ele, e aí nós viveremos com ele. Louvado seja Deus, tá bem? Podemos ver aqui, irmãos, então, todas essas passagens. Voltando aqui agora para a palavra do Senhor, no versículo 32, nós vamos ver aqui que ele falou assim para nós, olha o que ele está ensinando a nós. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Por que que o Senhor Jesus, ele diz bem claro sobre isso aqui, irmãos? Ele está dizendo muito claro para todos nós, que é para nós observarmos a palavra de Deus, assim como nós observamos as árvores, principalmente quem está mais no sítio, né, irmãos? Hoje, muitos estão na cidade, mas tem conhecimento, claro que tem. Então, quando nós estamos aí numa fazenda, quando é o tempo das frutas, as árvores elas estão dando suas flores, elas estão carregando seus frutos. Então, chegou a hora de colher os frutos. Está chegando a hora. Então, pelas flores de um pé de laranja, seja qualquer pé de fruta, vocês já está sabendo que está chegando a hora de nascer o fruto. A árvore nasce o fruto. Aí você já viu que o fruto já tem, mas não é hora de tirar ainda, porque se você tirar o fruto, ele não está bom para ser alimentado, está verde, ele ainda está se preparando. Aí o fruto vai crescendo. Quando o fruto começa a ficar amarelo, sai do verde indo para o amarelo, ele começa a madurar, vai amadurecer. Aí chegou a hora de colher os frutos. A igreja está amadurecendo, irmãos. Nós estamos amadurecendo. Irmãos, em nome de Jesus, cada um que está aqui, amadurece na palavra de Deus, amados. Precisamos amadurecer, os frutos somos nós, e os frutos que está em nós é amor. Se tem amor, não tem difamação. O coração, todo o coração, olha, presta atenção nisso, queridos. Todo o coração de cristão que anda com Deus, ele dá fruto. Todo o coração que uma cristã ou um cristão que anda com Deus, ele é manso, ela é mansa, tem misericórdia, ajuda o pobre, o necessitado, a dar ouvido àqueles que precisam de um conselho, né? Dentro da Bíblia. Nós não vamos dar conselhos nossos segundo o nosso coração, não, viu, irmãos? Conselho bíblico. Olha, vamos ver o que está escrito na Bíblia, vamos ver o que o Senhor fala na Bíblia para as nossas situações que estamos passando. Então, veja, é um conselho santo, é um conselho bíblico, não é um conselho, eu acho que você deve fazer assim, comigo é desse jeito, tem que ser dessa forma, senão, que é isso? Não, irmão, não aceita isso. Vão para as Escrituras. Se tem alguém que vai te aconselhar, é Cristo Jesus. Ele é que dá os conselhos para nós. A Bíblia, olha como nós estamos aprendendo hoje. Vocês estão vendo que vocês estão aprendendo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Eu, junto com vocês, nós estamos aprendendo. Então, queridos, vejam bem, aqui está esta santa bendita palavra. Esse aqui é o conselho que Deus dá para todos nós, tá bem, meus irmãos? Então, veja, o fruto de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ele tem fé, tem esperança, tem benignidade, tem o Espírito Santo que faz o autocontrole. O que é o autocontrole? Você verdadeiramente deixa que você se entrega para o Espírito Santo e você deixa que ele age na tua vida. Então, pode vir uma pessoa para te xingar, brigar com você, você não altera a voz, você fica em silêncio, você clama o sangue do Senhor Jesus, na hora certa você dá a resposta branda, calma, sem furor. Hoje não, tem muita gente que não tem isso. Então, tem cristão que ele não tem esse fruto. Ele, comigo é assim, eu sou crente, mas o meu braço não é crente, não. Vou para cima da pessoa mesmo. Irmãos, a pessoa que fala isso, infelizmente, não conheceu a palavra de Deus. Se conhecesse a palavra de Deus,
saberia como deixar Deus trabalhar na vida dele. Mas aqui está vocês e eu, e nós estamos aprendendo com Jesus. Vamos mudar nossas atitudes, irmãos, em nome de Jesus. Alguns já devem ter mudado. Deixa Jesus, pela palavra, regenerar o seu coração. Deixa ele, pela palavra, limpar o teu coração. Mas só que você que tem que deixar limpo. A dona de casa, ela limpa a casa. Só que depois ela pede para os filhos, a mãe pede para os filhos, para quando está vendaval, alguma coisa, deixa as portas e janela fechada, senão vai sujar a casa. Isso aí é vigia. Está vendo, meus irmãos? Espiritualmente, o Senhor veio e limpou o nosso coração. Agora, ele pede para nós que nós temos que vigiar, cuidar do que entra no coração. Glória a Deus, né? Ótimo. Espero que todos entenderam. Louvado seja Deus. Então, queridos, aqui está o conselho da santa e bendita palavra de Deus. Daremos aqui a continuidade, irmãos. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ele falou aqui da figueira, né? E nós temos que olhar. Isso, o Senhor agora vai falar no versículo 33. Sim, deixa eu passar aqui o versículo 32. Nós vemos aqui em Lucas, ele vai ser um pouquinho mais claro, tá? Lucas, ele vai ser mais claro no capítulo 21, versículo 29 e 30. Olha o que Lucas fala aqui mais claro, tá bom? Ele fala assim, ó, e disse-lhe uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores. Aqui, lá em Mateus, falou da figueira. Aqui, nós estamos falando da figueira e todas as árvores, que são árvores frutíferas. Quando já tem rebentado, vós sabereis por vós mesmo, vendas que está perto já o verão, que é o tempo de dar as frutas, no amadurecimento. Em verdade, eu vos digo que não passará essa geração até que aconteça, né? Eu pulei aqui o versículo 31. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Irmão, a igreja está amadurecendo. Então, o Senhor está se aproximando para buscar nós. Irmãos, nós não sabemos a hora, mas uma coisa sabemos, que Jesus virá como ladrão e vai pegar muitos, mas muitos dispersos. Bem-aventurado quem estiver atento à voz, as 10 virgens, né, as 5 que estão com a sua azeite. Temos a palavra de Deus e seguimos a palavra de Deus. Bom, vamos agora voltar em Mateus, no capítulo 33. Ele diz assim, ó, igualmente, quando vós virdes essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Aqui já não falou, agora aqui está aqui as portas, não está falando de verão. As portas. O que nós vemos aqui, irmãos? Nós vemos aqui em Tiago, capítulo 5. Vamos ver o que Tiago, no capítulo 5, ele vai dizer bem claro para nós aqui, ó. No livro de Tiago, glória a Deus. É bem lá no final da palavra de Deus, tá, irmãos? Glória a Jesus. Tiago está depois de Hebreus. No capítulo 5, versículo 9, Tiago fala assim, ó. Irmãos, não vos deixei uns contra o outro, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenado. Eis que o juiz está à porta. Meu Deus, que claro, né, irmãos? Tenho que repetir isso para vocês, para entrar bem na mente de vocês. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros, um contra o outros, para que não sejais condenados. Quem vai condenar vocês é Cristo. Eis que o juiz está à porta. Quem é o juiz? É Jesus. Irmãos, vocês estão percebendo? Tiago aqui entendeu muito bem o que está escrito lá em Salmos capítulo 15. Tiago entendeu muito bem o que Jesus estava falando em Mateus capítulo 24. E ele está aqui chamando a atenção de alguns que estavam se queixando. Alguns estavam contra outro, um crente contra outro crente. Isso é diferente nos dias de hoje, irmãos? Tem crente contra crente no meio de nós ou não tem? Hã? Tem, claro que tem, e bastante. Então, vocês querem ser condenados? Alguém aqui quer perder a vida eterna?
Então, não difama o teu irmão. O que Jesus ensinou? Em Mateus, acho que é no capítulo 6, e amai os vossos inimigos, e bendizei daquele que vos maldizem, diz bem dele. Mas muita gente não faz isso. Faz exatamente ao contrário. E quer ver pegar fogo o circo. É um ditado popular, né? Uma moda aqui bem popular. O verdadeiro cristão, ele quer apaziguar, apagar o fogo que o inimigo bota no meio das pessoas. Os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Eles são do reino dos céus. Então, meus amados, nós temos que aprender isso aqui em nome do Senhor Jesus. Temos que andar conforme o Senhor vem nos ensinar. Guarda isso aqui, irmãos. Guarda grandemente esses conselhos que vocês vão viver em Cristo Jesus. Nós temos Glória uma a Deus. caminhada com Jesus, irmão. Nós temos um compromisso com o nosso Senhor Jesus. Ó, irmãos, materialmente, dizendo bem claro para vocês, principalmente quem são casados. O casal, ele é fiel um ao outro, não é? Tem compromisso com seu cônjuge, não tem? E são fiéis até a morte, não é assim? Pois é, o crente também é desta forma. Ele tem uma aliança com seu Salvador e tem que andar na fidelidade, porque Deus é fiel. Se nós não permanecer na fidelidade, ele continua sendo fiel. Então, sejamos bem claros. Nós temos que andar com a fidelidade com o nosso Senhor. É os conselhos dele e nós temos que aceitar. E temos que seguir. Agora, por que temos que aceitar? Porque o que hoje talvez você não enxergue, você vai enxergar no futuro. Como é bem para a tua alma. Aliás, você não vai arder no fogo eterno. Você vai viver em glória com Jesus. Agora, quando a pessoa é rebelde, ela quebra a cabeça. E se morrer na rebeldia, perdeu a vida eterna. Amados, vamos se aproximar de Cristo em nome de Jesus. Tá bem? Aproximemos de Cristo. Ele é o nosso Senhor. E aqui nós temos, voltando aqui para Mateus, agora o versículo 34, diz bem claro: em verdade vos digo que não passarás essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Olha que já está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que não vai passar. Na verdade, isso já aconteceu. Depois de 70 anos após a morte de Jesus, ali Israel sofreu um juízo muito grande, que foi a destruição do templo, a destruição de Jerusalém, mas que isso também vai acontecer conosco. Vai acontecer porque a palavra do Senhor, ele era, é e será. Ele é perfeito. Porque a palavra de Deus já cumpriu. Quando eu falei era, porque já cumpriu na vida de muitos. É, porque vai cumprir na nossa vida. E será que cumprirão na vida dos futuros também, de todos que creem nele. Então, queridos, vamos ver que todas essas coisas que Jesus estava falando sobre aquelas tribulações, é claro que ele estava, diz que vai proceder do retorno dele. Ele já veio, voltou para o reino de glória de Deus, e ele vai retornar para buscar os seus escolhidos, buscar a igreja dele. Irmãos, nós somos a igreja, não somos? Só que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. A verdadeira igreja de Jesus são os fiéis e que andam e que faz a vontade de Deus. Não é os números de placas, que quero dizer, não é você estar ali dentro da igreja, igualzinho os outros, mas fazendo pecado e erro. Não. E aí falar, eu estou escolhido porque eu sou dessa denominação, eu sou daquela, que todos os fiéis que estiverem, seja em qual denominação que for, é fiel com Deus, esses são os escolhidos para entrar no céu. Porque ele é fiel, eles tiveram a doutrina, a palavra de Deus e creem na Bíblia, creem em Cristo Jesus como Salvador. Muitos que vocês conhecem vê que é desta forma, não é? Então, a graça de Deus alcançou essas pessoas. E assim somos nós, também alcançou nós. Nós recebemos isso por grande misericórdia de Deus. Não mérito nosso, mas misericórdia de Deus. Então, irmão, valoriza, em nome de Jesus, a graça de Deus na tua vida. Porque você vai ser cobrado. Eu vou ser cobrado.
E o Senhor vai requerer de nós se nós produzimos fruto na presença dele. E se verdadeiramente a graça dele está dentro de nós. Ele deu, mas tem gente, com todo respeito que eu vou dizer aqui, mas é para vocês sentir o pacto de um pacto assim que dói. Tem pessoa que pega a graça de Deus e joga na lata do lixo. Dói, não dói? Eu estou falando com todo respeito à misericórdia do meu Pai, mas para que isso traz um impacto e que seja acordado os dormentes. Não joga a graça do Senhor Jesus na lata do lixo, irmão. Não despreze aquilo que Deus deu a nós. Precisamos tomar atitude em nossas vidas e ser verdadeiros cristãos diante de Deus, porque o inimigo está entrando no meio da igreja, estão aproveitando os dormentes para um lutar contra o outro e para machucar uns aos outros. Mas vocês têm aqui a luz da palavra, o colírio dos céus, que é a palavra de Deus, e vocês vão suportar tudo por amor de Cristo Jesus e vai orar para Deus despertar todos os aqueles. Estão entendendo? Louvado seja Deus. Então, amados, nós temos que entender bastante sobre esses assuntos aqui. Louvado seja Deus. Vamos lá, irmãos. Quando o Senhor disse isto, glória a Deus, ele também deixou muito claro, irmãos, muito claro, que tudo vai passar, mas os céus e a terra não vai passar. Então, vamos guardar esses conselhos de Cristo Jesus em nosso coração. Amados, eu estou feliz em Cristo Jesus e eu amo todos vocês. Espero que vocês recebam isto com amor, com carinho, que receba esses conselhos da Bíblia com amor e carinho. Nós temos um caminho a andar. Agora, todos que guardam estas palavras, todos que seguem Cristo Jesus, só vai ter felicidade, viu, irmãos? E a felicidade é eterna, eterna. Bom, vamos dar a continuidade aqui. Vamos falar agora sobre a exortação e a vigilância. Exortação à vigilância. Diz assim: porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como os dos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai. Olha quem que Jesus está falando, para os discípulos. Quem são os discípulos de hoje? Nós. Está vendo? A palavra cumpriu com os discípulos, a palavra está cumprindo com nós hoje. Ó. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que à vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, irmãos, tem muito crente que não está nem aí com a vinda de Jesus Cristo, não. Sabe, estou falando muitos, mas tem outra parte que está clamando a vinda, está sempre esperando. Mas tem muitos que não estão se preocupando, não. Tem alguns que falam até assim, irmão. Ah, eu espero que o senhor venha logo. Ah, mas não agora, acabei de comprar uma casa. Outro, não preciso casar primeiro. Depois eu vou para o reino do céu. Eu quero entrar no céu, mas primeiro eu vou comprar aí uma casinha, ou eu vou comprar, sei lá, qualquer coisa. Então, o coração dele não está esperando o Senhor Jesus. Ele está mais valorizando as coisas deste mundo do que o reino de Deus. Tá bem? Então, vamos aqui. Deixa eu beber uma golinha de água, irmãos, por favor.
Meus queridos, vamos ler aqui o 36 por verso. Aqui nós vemos, irmãos, nesse versículo 36, é sobre uma observação que mais atenta dos eventos, né, nos mundiais que nos permite. Olha, hoje vocês estão vendo tanta coisa no mundo que está acontecendo, né, irmãos? Então, muitos eventos. Então, ele prediz esse tempo do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, os seguidores do Senhor Jesus, irmãos, eles deveriam viver em um estado de constante preparação. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que viver em constante preparação. Temos que estar preparado todo momento, toda hora, sempre de prontidão, irmãos. Tá bom? As palavras do Senhor, né? Essa palavra, ele deixa muito claro. Nós temos que estar nos preparando, irmãos, bem preparados. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Porém, naquele dia, naquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, e nem o Filho, unicamente o Pai. Vejamos isso, irmãos, no livro de Atos. Jesus, porque os discípulos queriam saber qual é a data do fim do mundo. Claro que queria. Quem que não quer? Mas não compete a nós. E olha, vocês não acreditam nas falsas profecias que vão lançando aí nas mídias, dizendo, olha, o Brasil não, perdão, o mundo vai terminar, vou dar uma data fictícia aqui, que isso já aconteceu, né? Vai terminar em setembro, dia 25, ou sei lá, e passou aquele dia, nada aconteceu. Não, agora o mundo vai terminar dia 12 de outubro, passou também. Então, irmãos, muitas pessoas estão sendo levadas por isso. O verdadeiro cristão não quer saber disso. O verdadeiro cristão só quer saber que está andar preparado para qualquer hora que o nosso Senhor Jesus vier nos buscar, estamos preparados. Nós não queremos saber se vai terminar em 2025, 2030, 2050, 2019, ninguém, 19 já passou, 2029, não queremos, isso aí não interessa para nós, irmão. O que interessa é que nós temos que estar de prontidão, preparado para qualquer dia. Pode ser hoje. Pode ser hoje. E é o que nós temos que entender, que todo dia nós temos que estar preparado. A gente tem que estar vigilante. É isso que nós, cristãos, temos que fazer. O que os outros vão pôr no data, aí vocês não vão acreditando, não. Ande com Jesus 24 horas. É claro, irmão, que 24 horas com Jesus andar não quer dizer que você vai ficar clamando, clamando, clamando. Não, tem um momento que você tem que trabalhar, tem um momento que você cuidar, mas o seu coração está sempre preparado. Qualquer minuto você fala, glória a Deus, aleluia, Senhor, eu estou aqui, Senhor, sabe? Você está ali com ele, mas a palavra dele está em teu coração. Qualquer afronta que vier, a palavra já te apresenta. E você, não, eu tenho Deus, eu tenho Jesus. Tá bom? Então vamos ver aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz aqui em Atos, capítulo 1, versículo 7. Disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Tá entendendo? Não pertence a nós. Queremos saber esse dia que vai acontecer, qual vai ser o dia, se vai ser no verão, no inverno, o dia que vai vir a volta de Jesus. Só sabemos que ele vai vir. Qualquer hora ele vai vir e nós temos que estar pronto. Nós temos que estar pronto no inverno, nós temos que estar pronto no verão, temos que estar pronto no outono, na primavera, e temos que estar pronto todos os dias. E todos os dias da semana, todas as horas, temos que estar pronto. Aliás, não sei se vocês perceberam também que Jesus vem todos os dias buscar os seus escolhidos na terra. Porque antes dele vir buscar, no dia do evento que virá ele com todos os seus anjos, cada um de nós que morremos, vamos para a sepultura, ele vem buscar a nossa alma. Então, para aquele que morreu, o Senhor já veio buscar ele. E para nós que estamos vivos, ainda o Senhor vai vir. Agora, esse dia que ainda não pertence a nós, esse dia vai acontecer. E aí haverá a ressurreição e o arrebatamento. Os que morreram em Cristo, que foi a sua alma com Cristo para o paraíso, vão descer também com Cristo e vão ressuscitar os vossos corpos que estão lá no cemitério, porque não tem condições de ter um corpo se não for aquele que está lá que tem que ser ressuscitado.
Após isso, será glorificado aquele corpo para ser celestial com Cristo. O próprio corpo de Cristo não pertence a ele, irmãos? Jesus não foi ressuscitado no seu próprio corpo e foi glorificado? Mesma coisa será com cada um de nós. Alguém vai perguntar, mas o corpo virou cinza, outros cremaram. Irmão, a terra vai dar conta de tudo isso aí. Isso aí é uma obra divina de Deus, tá bom? Vamos lá. Vamos ver também em Tessalonicense. Primeiro livro de Tessalonicense, no capítulo 4, versículo... Deixa eu ver aqui, irmãos, espera aí. Não, capítulo 5, versículo 12. Primeiro livro de Tessalonicense. Vocês vão anotando, irmãos, tá? Para que depois vocês possam achar. Glória ao nome do Senhor. Vamos ver. Atos, Efésios. Aqui, ó. Filipenses. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ó, irmãos, primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5. Olha o que diz aqui. No versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Isso aí está lá falando de Mateus, hein? Então, irmãos, se nós, olha, tenho que repetir isso aqui para vocês entenderem bem. Porque vós mesmos, agora somos nós, eu e vocês. Lá atrás já cumpriu, agora é comigo e com vocês. Vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pronto. Como é que o Senhor vai vir? Como ladrão de noite. E ninguém está esperando. Vocês estão esperando? Nós estamos esperando? Irmão, bem-aventurado quem está esperando no Senhor. Como você espera no Senhor, então você está pondo em ordem a sua casa, não está? Que é o seu coração, a sua alma. Está pondo em ordem, andando na santidade, andando em santificação, andando em consagração com o Senhor. É isso aí. Como uma dona de casa, uma família. Se nós vamos receber uma visita, se vocês vão receber uma visita, vocês fazem faxina na casa. Vamos dizer assim, ó, domingo vai vir fulano de tal na nossa casa. Você chama os seus filhos, seu esposo, principalmente a mulher, né? E ali vai, ó, vamos limpar a casa. Um lava o quintal, outro lava a cozinha, outro lava os banheiros, e vai deixando tudo limpo. Quando a visita chegar, a visita chega e vê aquela limpeza na casa, ela fica alegre, é uma casa limpa, entendeu? Isso materialmente dizendo. Irmãos, já aconteceu de vocês irem a uma casa e, de repente, uma casa desleixada, tudo sujo, prato em cima das pias, tudo cheio, não lavaram, né? Chega uma visita, quer ir no banheiro, o banheiro tudo sujo, desagradável, né? Agora vamos para o nosso lado espiritual. Vem Jesus para buscar nós e o nosso coração sujo, cheio de rapina, um coração sujo que é difamador contra o seu irmão, um coração cheio de calúnia, de palavrões, de xingos, de maldição da vida das pessoas, encrenqueiros, divisão. Jesus vai levar essa pessoa para a glória dele? De jeito nenhum. Agora ele vem visitar, ele vem buscar nós. Aí ele encontra o seu coração, a sua casa, limpa, santidade, tem frutos do Espírito Santo dentro de você. É limpo, porque você usou a palavra de Deus para te santificar, para ser limpo. Você foi atento aos conselhos de Jesus. Meu amado, que alegria que vai ser para essa pessoa. Então, o Senhor deixou bem claro que nós mesmos sabemos que o dia do Senhor virá como ladrão. Põe em ordem a tua vida, meu irmão. Põe em ordem a nossa vida, minha irmã. Cada um de vocês. Glória a Deus. Eu sei que muitos estão pondo em ordem, outros não. Eu estou dizendo isso porque é amor, não é repreensão. Porque se fosse repreensão, não estava nem aí se não se preocupasse com vós. Mas nós nos preocupamos. Eu quero entrar no céu. Eu quero ver vocês todos nos céus. Aqui a gente nem se vê pessoalmente, mas vocês imaginam a gente sentado na mesa junto com Abraão, Isaac, Jacó e todos os santos na mesa do Senhor? Hã? E todos vocês lá e eu junto com vocês?
Ah, que glória que vai ser, meus amados. É uma bênção de Deus. Porém, vamos dar continuidade. Irmãos, vamos ver também no livro de Pedro, no capítulo 10, capítulo 3, diz assim, o primeiro Pedro, capítulo 3, versículo 10. Só um minutinho, irmãos. Glória a Deus. Vamos lá. Primeiro 3, eu estava procurando o meu lenço, mas vamos lá. Primeiro Pedro, capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz aqui, irmãos. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Olha lá, Jesus falando das estrelas descendo, né? O sol parando de brilhar. Bom, queridos, vocês estão observando que, mais uma vez, a igreja é avisada, os cristãos estão sendo avisados. E não é só pelo um servo de Deus, são vários servos de Deus anunciando. Por isso que nós temos que estar bem atento que o Senhor virá como ladrão. Agora, antes do Senhor destruir o mundo, o que ele vai fazer antes? Vai tirar os escolhidos deles da terra, irmãos. Ele vai levar para o reino. Está preparado, amado? Amado irmão, você está preparado? Igreja de Jesus, vocês estão preparados? Vamos nos preparar? Vamos mudar-nos? Vamos rapidamente limpar os nossos corações? Precisamos fazer isso. Queridos, vamos ver em outra passagem, que diz bem claro sobre isso também. Vamos ver aqui, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos ver. Não, eu vou passar agora por 38. Eu ia falar de Zacarias, capítulo 14, versículo 7. E eu vou deixar que vocês procurem isso lá, tá bom? Vamos ver aqui agora nesse versículo 38. Está terminando, tá, irmãos? E nós vamos só até finalizar, até o versículo 44, tá bom? Olha o que diz aqui, ó. Portanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam e casavam e davam-se casamento até ao dia que Noé entrou na arca, né? Olha só, meus irmãos, nós estamos vendo aqui que eles não perceberam até que veio o dilúvio e levou todos eles. E também a vinda do homem será desta forma. Meus irmãos, o que o Senhor Jesus está ensinando aqui, você pode ver no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 3, bem lá no começo da Bíblia, vocês podem ver lá no versículo 3, que diz assim: Então disse o Senhor, não contentará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aqueles dias deles não é 120 anos de idade, seria daquele dia até 120 anos para a destruição. Ou seja, o mundo teria só 120 anos, e aí foi onde que Deus orientou Noé a fazer a arca, e Noé pregou há 100 anos, mais de 100 anos para eles, e aqueles homens não aceitaram. Então foram 120 anos demarcada a destruição do dilúvio ali. Entendeu, meus irmãos? E vamos ver também aqui, 1 Pedro também diz muito claro. 1 Pedro, capítulo 3 e versículo 20, também foi muito claro sobre o assunto. Olha o que ele diz aqui, no versículo 20. Os quais, no outro tempo, foram rebeldes. Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então, veja, eles eram rebeldes. O Senhor deu prazo para que eles se salvassem, a longanimidade de Deus, e eles não aceitaram, foram rebeldes, não estavam nem aí. Noé foi caçoado, né? Ele foi zombado, e achou ele até louco por fazer a arca naquele lugar seco, mas chegou o dia que só salvou 8 pessoas. Irmãos,
Se nós não dermos ouvido à Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, se nós não der ouvido à palavra de Deus, e fomos rebelde com ele, sabendo dos ensinamentos dele, e nós não praticar, porque quem não pratica o ensinamento de Deus, irmão, e de Jesus Cristo, é rebelde. Entendam isso. É que nem vocês são pais. Vocês têm aí 2 filhos. Pode ter até mais, mas 2 filhos. Você chega para um filho, filho, por gentileza, filho, vai, não faça essa coisa aí, isso aí vai te prejudicar muito. O filho obediente, ô pai, obrigado. Ó, por que que vai prejudicar? Porque vai acontecer assim, assim, assim com você. Vai te trazer um prejuízo muito grande. Filho obediente. O outro filho, filho, não faça desta forma, filho, isso vai te prejudicar. E o filho quer o desafio. E eu vou fazer e acabou. É rebelde. O pai tem prazer num filho rebelde? A mãe tem prazer num filho rebelde? Não tem. Mas é filho, mas não tem. Mas Deus é a mesma coisa, irmão. Os rebeldes, o rebelde, tudo que é rebelde, ele pratica pecado. É rebeldia. E Deus não tolera pecado. Ele perdoou os pecados, mas para nós tem que andar na luz e não andar nas trevas. Deu a entender tudo isso, meus queridos? Aí alguém vai falar assim, meu Deus, mas eu estou agora nessa situação, o que vai acontecer comigo? É simples. Muda a tua vida hoje. Olha a oportunidade, o que aconteceu na vida de Noé. Noé anunciava o povo. Noé falava para o povo que Deus ia destruir com o dilúvio. O povo teve chance. Eles não foram condenados naquela hora. Ainda se eles se convertessem, aquela arca estaria lotado de gente. Pode ser que até, irmãos, teria que fazer mais arcas lá, porque seria muito pouco. Ou Deus se arrependeria, e não é que Deus se arrependeria, Deus também pararia, fala, poxa, estão convertidos, não há necessidade mais de destruir. O problema é que eles eram rebeldes, teve que dar continuidade. Entendeu? Então é a mesma coisa. Vejamos agora numa outra passagem da palavra de Deus, que diz bem claro sobre o assunto, irmãos. No Lucas capítulo 17, 26, também diz muito claro. Olha aqui que Lucas 17, 20. Lucas, ele fala mais aberto aqui, viu, irmão? Olha aqui que Lucas fala aqui, no versículo 17, no capítulo 17, versículo 26. Olha o que ele diz aqui, ó. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Pronto. Então, o que aconteceu no dilúvio vai acontecer na vinda de Jesus Cristo. Os rebeldes vão ser pegos de surpresa. O mundo vai ser pego de surpresa, porque Jesus virá como ladrão. Lá em Gênesis, quando Deus mandou o dilúvio, não veio como ladrão? Alguém esperava? Pois é a mesma coisa. Agora a pergunta é, vocês estão esperando em Cristo? Ou bem-aventurado quem espera, sabe que vai ser arrebatado, sabe que vai ser ressuscitado quem está morto, e quem está acordado sabe que vai ser arrebatado. Glória a Deus. Então, irmão, não tenha medo de nada, não. Continua servindo a Deus e dê glória a Ele. Agora, quem está na rebeldia é que tem que tomar cuidado. Fiquem bem atentos. E se converta para Jesus de verdade. Irmão, tem muito crente que precisa aprender a se converter a Cristo de verdade. Tem muito crente que tem que se converter de verdade ao Senhor Jesus. E Deus conhece cada um pelas suas obras. E ele já nos ensinou, Jesus ensinou. Vocês conhecerão os frutos, perdão, vocês conhecerão as árvores pelos seus frutos. Então, Deus conhece o nosso coração e conhece a nossa mente. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu amo o Senhor, eu creio que vocês amam o Senhor também. Amados, voltando de novo a Mateus 24, e aqui tem muitas pessoas que fazem essa pergunta aqui, ó. Olha que interessante. Glória a Deus. Temos que interpretar isso aqui na luz da palavra de Deus, viu, meus amados? Olha o que diz aqui agora, olha. O Senhor vai falar assim, ó, no versículo 38, 39, né? Não, perdão, agora nós vamos no 40. Olha o versículo 40. Então, estando 2 num campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma, deixada a outra. Isso aqui é muito interessante.
Muitas pessoas falam assim, meu Deus, como é que é esse negócio? Estando dois no campo. Aí uns interpretam, então a alma sai e o corpo fica no chão. É assim que eles pensam. Outros falam assim, tem duas pessoas moendo lá, uma vai se levantar, vai levar e o corpo fica no chão. E a alma vai subir para o céu. Não é essa a interpretação que o Senhor nos ensina aqui, não, irmão. Tá? Então, veja bem, o que está nos dizendo aqui na Bíblia, que vai deixar, estando no campo, vai deixar um e vai levar o outro, glória ao nome do Senhor. O Senhor está ensinando a nós, irmãos, que somos seguidores deles. Vocês são cristãos. Nós seguimos o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. As palavras que está dizendo, será tomado um e deixado o outro, o Senhor está referindo a alguns, né? A alguns que serão reunidos pelos Messias, que é o nosso Senhor Jesus, em seu retorno, enquanto os outros vão ser deixados para trás. Ou seja, aqueles que forem fiéis, olha, hoje, nós irmãos, toda a igreja reunida, toda a irmandade junta, certo? Só que aqueles que guardam a palavra de Deus têm um coração limpo, porque no meio da igreja, nem todos têm um coração limpo. Então, veja, o que vai acontecer? Na volta de Jesus, os que estão com os corações limpos, os que estão preparados, eles são tomados e levados para Jesus. Aqueles que não aceitaram, aqueles que não quiseram andar com Jesus, quis andar com Jesus, mas não quis guardar a palavra, andar na palavra de Cristo, sendo rebelde, esse vai ficar. É isso que vai acontecer. Vou dar um exemplo para vocês entenderem mais ou menos, tá bom? Um casal, marido e mulher, o marido a mulher é fiel a Deus, bem fiel a Deus. O marido também é cristão, está na mesma fé com esta mulher, ele segue a Deus com a mulher, só que as práticas deles não, o marido não pratica a palavra de Deus. Está orando, está assistindo o culto, está dando glória a Deus, está com a sua Bíblia, está com tudo. Faz orações, mas a prática dele é suja. É uma prática diante de Deus abominável, mentiroso, enganador, caloteiro, faz coisas abomináveis, levanta calúnia, dissensões diante de outro. O dia que Jesus vier buscar, esta serva fiel, ela subirá com Cristo. Esse vai ficar. Entendeu? Então, entre a nossa família, se tiver alguém que não está levando a sério a palavra do Senhor Jesus, esses vão ficar. É isso que Jesus está dizendo aqui. Um vai ser tomado e o outro vai ficar. E se tiver moendo na moedora, um vai ser levado e o outro vai ficar. Então, os que vão ser levados é os que praticam a palavra de Deus. Lembra de Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, que Jesus diz? Sempre guarda isso. Por isso que eu falo que é maravilhoso o ensinamento de Jesus. Eu tenho como cartilha, capítulo 5 de Mateus, 6 e 7. Jesus fala assim, e todo aquele que ouvir a minha palavra e as praticar, eu assemelhá-lo-ei um homem prudente, que edificou, construiu a sua casa, a sua vida na rocha, que é Cristo Jesus, nos seus ensinamentos. E veio as tempestades, veio a chuva, veio a tempestade, veio o vendaval, e correram os rios, as águas correram, mas a casa não caiu. Esse é o que vai ser levado para o céu. Agora, o Senhor fala no outro verso. Também, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, vou considerar como um insensato, uma pessoa tola, uma pessoa que não deu valor à palavra de Deus. Eu assemelhar-lhe a um insensato. Ele construiu, edificou a sua casa na areia, veio tempestade, rio, vendaval, e a sua casa caiu, e foi grande a sua queda. Não teve mais como refazer a sua casa, porque morreu tudo. Irmãos, olha que conselho claro. Então, aqueles que ouvem a palavra e as praticam, será tomado e vai para o céu. Aqueles que ouvem a palavra e não as praticam, ficarão para o juízo eterno. Muito claro, né, meus amados? Então, queridos, é aqui que o Senhor está dizendo. Quando o Senhor vier, o nosso Salvador Jesus Cristo vier, os que guardaram a palavra vai ser tomado da terra e vai para o céu, o arrebatamento e a ressurreição. E aqueles que praticaram o pecado vai ficar na terra. Tomamos cuidado, queridos.
Amados, vamos tomar bastante cuidado nessa passagem da Bíblia. Vamos observar. Glória a Deus. Ixi, está passando um pouquinho, tá? Mas vamos acabar. Então, vamos observar isso, irmãos, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17. Olha, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. O que diz aqui? Diz bem claro. Orai sem... Oh, perdão. 17. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles na nuvem, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora você entendeu que um vai subir e o outro vai ficar? Não é o que às vezes as pessoas ensinam aí, dizendo que o corpo fica na terra e a alma sobe para o céu. Não é isso que a palavra diz. Ele estava falando que os que guardam a palavra é que vai ser tomado e vai ser levado para o céu. Os que não guardam a palavra é o que vai ficar na terra. Mas todos os dois ouviram a palavra de Deus, tanto o prudente quanto o insensato. O Senhor foi unânime com todos. O Senhor foi universal com todo o povo na terra. E ele é universal. Então, ele está sendo claro. Todos nós que estamos aqui, todos vocês que estão ouvindo esses conselhos, todos vocês ouviram toda a verdade. Agora, entre nós, quem vai praticar e quem não vai praticar? Os que praticam serão salvos, os que não praticam terão que ficar para um juízo do grande trono branco. Vai ter que enfrentar isso. Mas glória a Deus, né, irmãos? Estou sendo claro e, por favor, em nome de Jesus, nunca atacando alguém, tá? Estamos mostrando a Bíblia, mostrando a palavra. É que agora cada um de nós tem que ver onde que nós estamos enquadrados. Precisamos ver qual dos dois nós estamos enquadrados. É isso que eu estou tentando passar para vocês, sendo claro, com amor. Eu amo vocês, em nome de Jesus. Queridos, vamos observar também no livro de Lucas, no capítulo 17, versículo 34. Olha o que Lucas fala aqui no livro 17 de Lucas, versículo 34. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Agora, irmãos, presta atenção. Alguém vai ficar assim meio com medo. Meu Deus, se o marido é fiel a Deus e a mulher também é fiel a Deus, os dois estão com o coração limpo. Na presença de Deus, eles também não são um só? Os dois subirão para o céu. Tem família, irmão, que toda a família, elas são pacíficas e são abençoadas. É como se entrasse uma sincronia entre elas. O que o marido fala, a mulher está ali naquela mesma comunhão, o que a mulher fala, o marido está na mesma comunhão. E tem famílias que é só briga. Não tem. O marido fala uma coisa, a mulher fala outra, e a discussão, o marido educa um filho de um jeito, a mulher vai lá, passa a mão no filho, dizendo que ele está errado. Tá vendo? Essas são as divisões. E vamos inverter também. A mulher ensina o filho, o marido, né, também vai lá. Não, a sua mãe é desse jeito. Não, irmão. Nós temos que ser fiéis em tudo. Então, espiritualmente é a mesma coisa. Os dois sendo fiéis ao Senhor, os dois sobem. Se a família estiver 5 na família, todos fiéis a Deus, todos subirão ao céu. Não vai ficar um naquela casa. Agora, o Senhor está falando aqui no geral. Vamos lá. Meus filhos, 42 diz assim, ó, versículo 42. Vigiai, está dizendo para nós. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há vir o vosso Senhor. Aí agora, nenhum de vocês e nem eu sabemos quando vai vir a volta do Senhor. Isso está em Lucas, olha, eu vou deixar bem claro para vocês, depois vocês vão ler. Está no livro de Marcos, capítulo 25, versículo 13, e temos aqui também o livro de Lucas, que está muito claro no capítulo 21, versículo 36. Vocês depois abrem aí, porque o horário está passando, né? E aqui está o Senhor Jesus falando no versículo 43. Olha o que o Senhor fala aqui no 43. Mas, considerai isto, se o pai de família soubesse
a que vigília da noite? Quer dizer, qual o horário da madrugada? O ladrão não faz isso? Ele gosta de agir mais à noite, né? Então, veja, ó, se o pai de família soubesse qual a vigília que da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Quer dizer, essa pessoa, o dono do lar, ele ficaria acordado a noite toda e estaria prestando atenção e não deixaria o ladrão roubar a sua casa. Estaria com tranca, estaria com um monte de coisa, estariam preparados, materialmente dizendo. Vamos dizer que uma pessoa está preparada, ela está armada para que o ladrão, se caso entrar, ela está ali para se defender dentro, né? Ela vai estar... Isso aí nós estamos falando assim, pessoas que estão no sítio, assim, vamos falar assim, vamos dizer que uma onça, um animal tenta entrar na casa, ele está ali preparado, se invadiu a casa e está preparado para reagir da invasão da sua casa, e aquela onça, um animal, estou pegando já desse jeito para não haver algum problema, então pega aquela onça e ele tira a onça da casa dele e salva a sua família. É assim que funciona. Então, veja bem, o Senhor está dizendo que ele estaria vigiando a sua casa. Por isso eu vos digo que vós apercebido também, é para nós estar apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Então, nem nós e nem o mundo. Uma coisa nós só temos a saber, que sabemos que é a próxima vinda de Jesus. Pronto, isso sabemos. Agora, vamos confirmar isso aqui, irmãos? Em Lucas, capítulo 12, versículo 39, diz bem claro isso, olha. Lucas, capítulo 12, versículo 39, está terminando, viu, meus anjos? Está terminando. Olha, diz assim: sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Quer dizer, olha, Mateus falou isso, Lucas falou isso, quer dizer, nós estamos sendo muito bem instruídos, tá bom? O evangelista Lucas falou isso também. 1 Tessalonicense também fala sobre isso, irmãos. Veja o que diz aqui em 1 Tessalonicense. Olha o que diz aqui. 1 Tessalonicense, capítulo 5, versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Olha, foi repetido outra vez aqui para nós. E nós sabemos muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Bom, então não tem como ninguém aqui negar. Jesus, o Senhor veio agora, estou pego de surpresa. Não, não tem como ninguém negar isso. Ninguém pode falar isso. Já estão muito bem avisados. Louvado seja Deus. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 3. Livro de Apocalipse. Agora, a coisa está mais séria. Apocalipse, capítulo 3, diz bem claro. No versículo 3. Diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O que vocês estão recebendo? A palavra de Deus? Tem ouvido a palavra de Deus? Recebeu a graça do Senhor Jesus? Muito bem. E guarda-o, e arrepende-te. Arrepende do quê? Do pecado, dos pecados que cometemos. Tem muitas pessoas que caluniam outra e nem se arrependem do pecado, lembra? Arrepende-te dos teus pecados. E se não vigiares, quer dizer, se não andar dentro dos conselhos do Senhor Jesus, da palavra de Deus, o Senhor diz que virei sobre ti como um ladrão. Olha aí, vai vir e vai pegar nós de surpresa. E não saberás a que hora sobre ti virei. Muito claro. Está vendo como a palavra de Deus é verdadeira? Vou repetir esse verso. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Então, o Senhor Jesus não marcou nenhum horário com nenhum de nós aqui. Ele vai vir como ladrão, tá bom? Então, somos nós que temos que estar percebido, guardando a palavra, guardando os conselhos do Senhor. Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Olha o que diz aqui. Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Jesus diz assim, isso aqui é Cristo, viu, irmão? É o Senhor falando.
Eis que venho como ladrão. Agora, olha a igreja que está preparada. Olha o cristão que está vigilante. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda esses vestidos. Olha os nossos vestidos embranquecidos. Quando nós fomos batizados, aceitamos Jesus, recebemos as vestes de núpcias celestiais. Vocês lembram isso em Mateus 22, aquela leitura da Bíblia, Mateus 22? Vai lá que vocês vão ver o que é as vestes nupciais. Quando o Senhor mandou convidar todas as pessoas nos valados, vieram tanto os bons quanto os ruins. E o Senhor, ele foi passear na festa do seu filho, encontrou um homem que não estava vestido de núpcias. Amigo, o que você faz aqui? O homem emudeceu, porque ele foi rebelde, porque tinha veste para ser usado, mas ele não quis usar. O Senhor mandou que os anjos tirassem eles dali e jogassem para o inferno. E aqui, isso lá no 22. Aqui Jesus está dizendo, guarda os seus vestidos para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. O que o Senhor está dizendo? Claro, irmãos, muito claro aqui. Ele está dizendo que bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos. Os que não vigiam, irmão, eles vão andar nu, porque os vestidos vão estar sujos e não querem limpar os seus vestidos. E na presença de Deus, os pecados deixam ele nu. E assim vai mostrar as vergonhas deles. E quer dizer, espiritualmente também passaremos por uma situação muito desagradável no dia do Senhor. Irmãos, louvado seja Deus. Guarda isso em vossos corações. E o último versículo. Por isso, de Mateus, o último versículo, Mateus 44. Por isso, estáis vós apercebido também. Irmão Júlio? Irmão Júlio, o microfone fechou. Irmão Júlio, microfone. Perdão, irmão, teve uma ligação aqui. Voltou? A minha voz voltou? Voltou. Voltou a minha voz, né? Houve uma ligação que precisei desligar. Mas, irmão, esse último versículo deixou muito claro. Então, nós temos que ver ali no livro de Tessalonicenses, primeiro Tessalonicenses, também no capítulo 5, deixa claro isso. Olha só. E aqui termina, viu, filhos? Perdoa um pouco a ter essa paciência com o servo de Deus aqui. Me perdoa em nome do Senhor Jesus. Olha aqui que diz aqui em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Não durmamos. Olha aqui, conselhos que esse servo de Deus está dando para a igreja. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Irmãos, como é dormir? Não é o dormir o sono material. É nós dormirmos na palavra de Deus. Nós temos que vigiar, alimentar da palavra de Deus, andar nos conselhos da palavra de Deus. Aqueles que não andam com a palavra de Deus está dormindo, não está vigiando. Nós temos que vigiar, amados, andando na palavra de Deus, se alimentando com o Senhor, estar atento, tem que estar orando sem cessar, vigiamos, e temos que ser sóbrio. Quem é sóbrio? Sóbrios são as pessoas que nada contamina ela. O que é uma pessoa ébria? Vamos falar materialmente. Pessoa ébrio são pessoas que bebem bebidas alcoólicas, fica alcoolizado e ele fica bêbado, está ébrio. Então, tem várias reações. A pessoa faz coisas erradas, falam coisas erradas, fica violento e depois comete muitas coisas ruins e está fora de si. Isso significa que é tolo, tá certo? O sóbrio, ele não se contamina, porque esse que é ébrio, ele se contaminou com uma bebida alcoólica. Ele ingeriu até ficar bêbado. Então, ele saiu de si. A própria bebida tirou ele de si, não vigiou, ficou ébrio. A pessoa sóbria, ela evita a bebida para não destruir a vida dela, para que ela não cometa algum erro e seja escárnio diante de pessoas, seja uma pessoa
que vai trazer vergonha se beber e fazer coisas erradas. Por isso que tem pessoas, irmãos, que bebem o álcool para ter coragem, outros bebem para ter mais tranquilidade. Irmãos, não cai nessa besteira, pelo amor de Deus. Se tem alguém que possa nos encorajar, é a palavra de Deus. E se tem alguém que possa trazer a paz nossa, é o que Cristo fala: a paz eu vos dou. Receba a minha paz. Eu não dou ao mundo, eu dou a vós. Esse é o cristão sóbrio e vigilante. Então, amados, o sóbrio espiritualmente, ele está vigiando, ele está olhando, ele não se contamina por nada dessas coisas. Não se contamina pelos pecados. Ele está sempre com as vestes brancas. O ébrio não. Aqueles que dormem, ele se contamina com tudo. Tem pessoas que vão à igreja, irmãos, e nem presta atenção nas palavras de Deus. Tem pessoas que vão à igreja e não oferecem o verdadeiro adoração ao Senhor. Vocês me perdoam, mas é uma realidade isso. Tem pessoas que vão para outros fins e não com o fim de adoração ao Pai Celestial. Então, amados, vamos vigiar, vamos estar sóbrios, tá bem? Vamos ser sóbrios, irmão, vamos vigiar, porque os demais estão dormindo. Isso pode estar, isso também está no meio de nós. O mundo, irmão, o mundo está morto. Não é com o mundo, está falando entre nós que somos crentes, irmãos. Aqui está falando entre nós que somos crentes. O mundo também dorme. Um dia eles vão se acordar com a evangelização que nós sóbrios vamos evangelizar. Tá bem? Então, aqui está a palavra de Deus, que Deus nos dá a graça. Lucas 25, 13 também deixa bem claro, e diz assim, ó, Lucas, capítulo 25, perdão, Mateus, capítulo 25, não é Lucas só vai até 24, é Mateus, capítulo 25, né? É só virar a folha aí, no versículo 13, diz assim, ó, glória a Jesus. Vira a folha aí, vocês vão ver. Versículo 13, diz bem claro aqui, ó. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. E esse é o conselho que Deus nos dá nesta manhã para todos nós, aonde se fala sobre, oh Deus bendito, tudo que nós conversamos hoje, irmãos, está aqui referente à vinda do Filho do Homem e à exortação à vigilância. Então, o que é exortar? Está falando. Esta é o conselho da Bíblia Sagrada para todos nós nesta manhã. Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Glória a Aleluia, Jesus. Santo Amém, Deus, Senhor. né? Glória a Deus. Glória a Deus.